Agora eu vou falar com a Ellen sobre a situação na Venezuela. Está cada vez mais tensa, hein, Ellen? O presidente Nicolás Maduro convocou ontem uma Assembleia Constituinte Popular. Aos olhos dos opositores do governo, essa decisão é um golpe de Estado. E o que se fala é de que uma Assembleia Constituinte meio camuflada aí, né? O que você traz pra gente? Outro roteiro de série, né? Mas aí seria uma série surrealista, sei lá, uma coisa Almodóvar filmando. Narcos partindo. O que ela pode provocar, Ellen? Então, a gente tá sabendo muito pouco sobre isso, até porque o Maduro fez fez esse anúncio no 1º de maio, né? Mas não deu detalhes. Ele disse que vai ser uma constituinte, que terão 500 membros dessa constituinte, e que desses 500 membros, 200 ou 250 serão eleitos pela base da classe trabalhadora. É isso que ele falou. A gente não sabe o que mais, né? Como serão os outros 250? Quem serão esses outros 250, então? Qual a legitimidade deles? E aí a oposição diz, bom, isso é a consolidação de um golpe. O último grande legado do Chávez tinha sido a Constituição, né? O Chávez tinha deixado uma Constituição para o país, era o último grande legado. Com isso, o Maduro simplesmente acaba, né? Faz uma nova Constituição e acaba. E uma nova Constituição que a gente não sabe qual o embasamento popular, qual o voto ali, né? Porque ele só disse isso. Bom, 200 ou 250 vai ser com base em votos, escolhidos com base em votos da classe trabalhadora, mas o resto a gente não sabe, não tem detalhes. E aí a gente está falando, assim, de um processo muito delicado, porque isso ocorre no mesmo momento que eles estão pedindo, é o primeiro país que pede para sair da OCDE, fechando esse um mês de protestos em que a gente já tem quase 30 mortos oficialmente falando, né? Em números oficiais, que continuam sendo represados. O que ele fala também ainda é que essa Assembleia vai ter uma votação aí, esses que vão ser eleitos pelo voto da classe operária vai ser com voto direto, com um voto que vai ser universal, mas a gente não tem mais detalhes sobre isso. Então, realmente, parece uma consolidação de golpe. Vale lembrar que a gente teve ali, há um mês, quando começaram os protestos, um momento em que a Suprema Corte quis assumir a Assembleia e voltou atrás. Então, a gente não sabe se daqui a pouco aqui também não volta atrás, né? Tudo é possível. Mas é uma situação muito dura e que, repito, mais uma vez, cabe ao Brasil, como uma figura importante, né, como líder aqui da região, ter um protagonismo em relação a isso. Cabe ao Brasil se posicionar. Não está tendo, né? E não está tendo. E se esperava, assim, enquanto a gente tinha o governo do PT, a posição do Brasil realmente sempre foi de botar para... E a gente foi muito cúmplice de tudo isso, né? Mas agora, quando mudou o governo, até porque, vale lembrar que foi, inclusive, o nosso atual chanceler que recebeu o Capriles aqui no Brasil, né? Junto com o Aécio. A gente imaginava que teria uma posição mais firme. Eles foram até lá, na Venezuela. Luiz Nunes foi também naquela inspeção que eles ficaram detidos lá no aeroporto. Sim, isso é verdade. Sim. Mas o presidente Michel Temer está muito tímido, principalmente porque é o que a Ellen falou, já são quase 30 mortes, gente. E a oposição brasileira também tem um papel nisso, porque aqui se fala em golpe pelo que houve no impeachment, mas não houve derramamento de sangue, não houve nenhum morto e não houve descumprimento da Constituição. E quanto ao que acontece lá, não existe um pronunciamento, né? Irmãos, né, aliados, companheiros, quase 30 mortos. Então você tem uma certa cumplicidade nesse silêncio aí da esquerda brasileira também, que deveria se dissociar do que está virando realmente, já era um regime autoritário, agora está virando uma ditadura de fato, e deveriam denunciar isso, né? Até porque senão vão ser cúmplices disso. Mas do que isso a gente tem que lembrar que vai sobrar pra gente, né? Quer dizer, há um reflexo aqui direto, né? A gente tá vendo pessoas sofrendo que estão entrando ali na nossa fronteira com Roraima. Então, o Brasil tem que se posicionar por isso, porque são nossos vizinhos, são irmãos latino-americanos que estão aqui sofrendo direto. Então, tem que se posicionar, gente. Mesmo a gente num período em que está votando reformas decisivas para o país, é esperado pela população que o Brasil, através do Itamaraty e seus diplomatas, tem uma visão soberana e mais dura com relação a essas... Nós tivemos um relato aqui muito bonito no Morning de um ouvinte, né, que conseguiu sair de lá e disse, poxa, por favor, ajudem, porque tem gente precisando sair e não consegue. Então, a situação tá ruim para comer na Venezuela, né? Tá tudo racionado, tá tudo difícil, tem saques, tem tanque na rua, é uma situação mesmo de quase guerra civil que tá se vivendo ali. Sim, e com todo o poder que ele tem de influência na escolha
escolha até desses membros, como é que esses membros dessa Constituinte serão escolhidos? Com o poder que ele tem e com o domínio através do poder que lhe dá, a condição de escolher pessoas que são favoráveis a ele, fica uma coisa bem camuflada mesmo, com ares de ser democrático, mas no fundo está fechando ali numa solução monocrática, né? Eu não sei se a Ellen concorda, eu acho que o turning point ali na Venezuela vai ser o posicionamento das Forças Armadas, porque elas estavam muito fechadas com o chavismo, mas hoje já tem uma certa dissidência. Existem aqueles líderes locais que são, inclusive se chamam bolivarianos, uma coisa assim, que foram batizados dessa forma, que são muito fiéis ao chavismo, são muito fiéis, né? Isso, mas uma boa parte do militarismo já está dissidente, já está contrário.